Oi meus amores, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no nosso canal, sejam todos muito bem-vindos. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Rainara Marcena e esse é o canal Dicas da Rê. Meus amores, o vídeo de hoje eu venho aqui explicar para vocês como que eu e meu esposo conseguimos o sonho da nossa casa própria aos 20 anos. Eu espero muito que vocês gostem desse vídeo. Se você gosta desse tipo de vídeo, já peço a vocês, se inscreva aqui no canal, já deixa muito like nesse vídeo e ativa o sininho de notificações para assistir os próximos vídeos. Vem comigo. E o primeiro passo, gente, que a gente teve que fazer, como a gente queria começar uma casa do zero, construir ela do zero, a gente não queria uma casa pronta, a gente teve que comprar o lote primeiro, né? Então a gente comprou o lote, depois a gente começou a construir. O primeiro passo, depois que compramos o lote, foi fazer o muro, porque ela não tinha muro, ela só tinha do vizinho na lateral, né? Então a gente teve que fazer o restante do muro. E no muro a gente pagou, gente, para empleita, para o pedreiro fazer, foi R$ 2.500. Foi o que o pedreiro cobrou o serviço dele, né? A mão de obra dele para estar fazendo o muro, fora os materiais de construção. Aí depois, quando ficou pronto, gastou mais ou menos um mês para esse muro ficar pronto. Então demorou aí, deu uma enroladinha, o pedreiro enganou nós. Pegou um dinheirinho nosso aí, né? Que era coisa dele fazer assim rapidinho. Ele gastou uns dias aí para fazer. Então ele saiu no lucro nessa parte, né? Depois, gente, que fez todo o muro, logo a gente começou a fazer, para fazer o baldrame da casa, o alicerce da casa, né? E aí a gente fez a empleita também, né? Essa empleita, o pedreiro cobrou, gente, 3.000 para fazer o baldrame da casa. Então, como a gente não entendia naquele tempo, né? A gente acabou fechando o serviço com o pedreiro depois que a gente viu que era um preço ali alto, né? Que eu acho que ele quis aproveitar aí. Mas tá bom, ele fez por 3.000 a empleita dele, o serviço dele. A gente teve que, fora o material de construção, né? A gente, fora a parte. E aí gastou mais ou menos, acho que um mês para ele fazer o baldrame da casa. Acho que foi mais ou menos isso. E aí depois do baldrame, aí foi a parte de levantar as paredes. E aí nós temos que fazer outra, porque a gente foi fazendo por etapas. A gente achou, gente, que melhor seria por etapa, não empleitar tudo de uma vez, né? Porque a gente que faz assim, empleita a casa do zero para a pessoa entregar, o pedreiro ali ou o mestre de obra ali, entregar a sua construção na chave, né? A gente não fez assim, porque até mesmo a gente não tinha o dinheiro para estar fazendo assim. A gente decidiu que para nós seria melhor a gente fazer por etapas, muro, depois baldrame, depois vinha o levante, depois vinha as ferragens, depois o entelhamento e aí por aí vai. A gente decidiu fazer assim, que a gente achou que seria melhor. Então depois do baldrame a gente foi fazer o levante. Foi a vez de começar o levante. No levante a gente também fez a empleita pro pedreiro, né? E aí ele cobrou 9.000. 9.000 pela mão de obra dele. Era ele, mais outro pedreiro e mais 2 serventes. No caso, era 4 pessoas, né? 9.000 aí pra estar fazendo a casa, pra estar entregando no ponto de fazer as ferragens, de colocar as ferragens. E aí, depois desses 9.000, quando a casa ficou no levante já ao ponto de colocar as ferragens, não foi tudo ao ponto de colocar as ferragens, gente, porque nisso os pedreiros depois começaram a perder, porque eles foram pegando dinheiro por semana e eles estavam saindo perdendo, né? E aí a gente ainda pagou um pouco a mais para eles ainda. Depois que ficou no ponto de colocar as ferragens, a gente foi fazer o orçamento das ferragens, que aí a gente fez em vários lugares. Uma coisa que a gente aprendeu muito, gente, nesse tempo de construção, foi fazer orçamento, pesquisar bastante um lugar e outro. Foi uma coisa que a gente economizou muito nessa parte aí. A gente encontrou um lugar que era bem mais em conta de fazer a ferragem, né? Então, o serviço deles foram no total de 18.000, se eu não me engano. Tô aqui com a minha colinha, deixa eu verificar aqui se for 18.000 mesmo, gente. Eu fiz uma colinha aqui que é pra não tá esquecendo de nada. Não, gente, foi 16.000, eu falei errado, foi 16.000 o total das ferragens. Então, ele já entregou tudo no pontinho já colocado, né? Que foi com o serviço deles, 16.000. E aí, ficou só no ponto de colocar as telhas. As telhas, se eu não me engano, gente, agora eu não vou me lembrar, gente, agora eu tô falando por alto, porque exatamente tem algumas coisas que a gente não lembra mais, né?
Mas assim, foi um total mais ou menos de, acho que 2.000 e pouco de telha. Que foi aquelas telhas brancas, né, de cimento, e elas são um pouquinho mais caras, então elas ficam, eu acho que 2.000 e pouco, assim, de telha. Pagamos a diária pro pedreiro colocar as telhas. Aí depois que as telhas ficou pronta, gente, foi a vez de começar a fazer o reboco, começar a fazer o contrapiso, essas coisas assim, quase acabamento já, né? Aí quando chegou nessa parte a gente decidiu que não ia mais fazer por empleita, né? A gente iria fazer por diária mesmo, que a gente pensou que sairia mais em conta fazendo assim por diária, a parte do reboco, a do contrapiso, a pintura também foi diária, a gente não foi empleita. O que foi empleita mesmo foi essas outras coisas que eu falei, foi forro que foi empleita, as bancadas de casa, a eletricidade, essas coisas assim, não tem como, né? Na cena diária é empleita mesmo, mas essas coisas de acabamento nós fez tudo na empleita. Na empleita não, gente, na diária. Agora vamos para a parte do forro, gente. O forro foi empleita, como eu já disse, né? A gente empleitou aqui para a empresa fazer tudo, toda a parte do forro, entregar tudo prontinho. E o serviço dele, gente, deixa eu olhar aqui na colinha, foi 8.500. Foi o serviço de todo o forro aqui, completinho da casa, para entregar tudo prontinho. Foi isso, com os materiais dele e tudo, né? E aqui o próximo foi as pedras, que as pedras foram 3.500, todas as pedras. Com o serviço, tudo incluso, foram 3.500 nas pedras da casa, que são as bancadas, essas roleiras, essas coisas assim. E aqui, gente, foi vamos agora para a parte da eletricidade. A parte da eletricidade, gente, foi uma coisa que a gente olhou, apreciou aqui na nossa cidade, a gente estava assim, muito absurda, a gente assustou com o preço. Eles vinham aqui, mal olhava a casa e já falava, não, 5.000, teve um que cobrou 5.000 para fazer a eletricidade, tipo, só a mão de obra dele, né, nada além de materiais, nada, só a mão de obra, 5.000, né? Ficou assim, não. Aí a gente foi pesquisar na cidade vizinha, estava bem mais em conta. O homem que fez pra gente, o eletricista, ele cobrou 2.500 para fazer toda a parte da eletricidade aqui da casa. A mão de obra dele, né, foi isso. Ele vinha direto, ele vinha assim, quase toda semana ele vinha aqui, sempre tinha alguma coisinha pra ele fazer. E quando a última vez que ele veio, a gente tava quase mudando, que foi no tempo que foi ligar a energia mesmo, pra instalar as lâmpadas. Então foi quase no final. Então ele trabalhou quase todo o tempo aqui na obra e foi 2.500. Então a gente achou esse bem em conta, né, em vista do outro que tinha cobrado 5.000. A parte da encanação, gente, o homem, ele cobrou no começo, ele cobrou pra gente 800, mas aí conversando, acho que ficou por R$500 o serviço dele, né? R$500, ele veio e fez toda a encanação aqui da... Gente, isso tudo que eu tô falando é tudo fora os materiais, tá? São só a mão de obra dele. Os materiais agora eu não vou me lembrar de cabeça, então vou falar pra vocês o resumo total, assim, da casa, o valor total no final, tá? Porque os materiais agora eu não vou lembrar, tipo... No começo eu tava fazendo um caderninho e tava anotando tudo, só que, gente, quando chegou no metade da obra, tinha assim, tá, a gente assustou, que a gente foi somar o preço de tudo, tava assim, muito assim, meu Deus, nós já gastou isso tudo na obra, aí nós paramos de anotar também, até porque não tinha tempo também, a corrida era muito grande, a mesma hora que a gente tava lá em casa, a gente já tinha que estar aqui na obra. Então era assim uma correria muito dura, a gente tinha que ir para as lojas de construção comprar coisa toda hora também. Então a corrida da construção foi muito grande, então por isso nós paramos de anotar também. Então estou falando um resumão assim, final, as coisas mais grossas, e depois eu vou falar o valor total de tudo, tá bom? Agora a gente vai para a parte das portas. As portas também foram outra coisa que a gente se surpreendeu bastante, porque aqui na nossa cidade estava muito cara, muito mesmo. As nossas portas e janelas são todas nos blindex, né? E aí a gente se assustou muito com o preço que estava aqui na nossa cidade, estava muito alto. A gente foi na cidade vizinha, estava muito alto também. Tipo, teve alguns orçamentos que ficou 8.000, coisa assim que a gente achou que ficou muito alto mesmo. A gente foi em outra cidade vizinha também, e aí tava bem mais em conta mesmo. Então eu acho que ele cobrou tudo por 5.000, se eu não me engano foi 5.000 tudo pra ele entregar prontinho, né? As portas do blindex, ele vir instalar tudo prontinho.
e ainda ganhamos brinde dele ainda também. Então foi uma coisa que pesquisando dá certo. Se você está construindo aí, gente, uma dica que eu dou para vocês é pesquise bastante antes de fechar uma compra, um serviço também. Sempre precise bastante, porque tem disso também. Os pedreiros tem uns que exploram bastante, tem outros que já faz o preço certo, né? Que não é nem barato demais, que também não é desvalorizando o serviço deles, né? Mas também eles vêm na nossa parte também, né? Fazendo um serviço justo, um preço justo. Agora a parte dos portões, gente. O portão grande ele ficou 2.000. E o portão pequeno ficou R$500, então ficou R$2.500 a parte do portão. E olha que o portão também a gente pesquisou muito também, tinha alguns lugares que tava bastante caro, então vale a pena pesquisar aí. Gente, esse barulho que tá aparecendo porque hoje eu decidi fazer o vídeo aqui fora. Resolvi vir aqui pra fora pra gravar pra vocês, conversar com vocês, contar um pouco como que foi a nossa construção, né, os valores, tudo, que eu nunca gravei um vídeo assim falando os valores, tudo. Então hoje eu decidi fazer um vídeo assim, né, falando quanto que custa construir uma casa do zero, como que a gente conseguiu aos 20 anos, né, que eu tenho 23, meu esposo tem 26, e como que a gente conseguiu tão sonhado casa própria, né? A nossa tão sonhada casa própria. Porque é uma coisa que a gente queria muito e a gente conseguiu. Então foi tudo etapazinha, né? A gente não tem nada de... A gente foi lá e fez tudo de uma vez, não. Foi tudo uma etapa. A gente teve que fazer baldrame, depois a gente foi pra parte do levante, depois foi pra parte das ferragens, depois foi pra parte de reboco, acabou ali a parte do reboco. Fomos pra parte do contrapiso, acabou o contrapiso. Fomos pra parte da cerâmica. Essa parte da cerâmica, gente, eu acho que eu lembro mais ou menos, eu acho que foi 7.000 só de piso, de cerâmica. 7.000. Eu lembro assim, mais ou menos assim eu lembro. Foi 7.000 todo o piso, mas ainda não deu. 7.000 foi o primeiro, ainda não deu. Aí a gente teve que comprar mais e fora só o piso, fora assim os revestimentos que a gente fez na parede, né? Isso era só o piso. Aí não deu, a gente teve que comprar mais, então saiu assim bem carinha essa parte também de piso. E olha que o nosso não é porcelanato, o nosso é uma cerâmica retificada, que imita o porcelanato, mas ela não é um porcelanato. E depois, gente, que a gente acabou, que a gente não empleitou mais assim por etapa, que a gente decidiu fazer por diária, que a gente viu que sairia melhor pra gente, porque toda semana ali, meu esposo ele recebe por semana, então toda semana ele já tem um dinheiro assim fixo, né? Então seria melhor para estar pagando os pedreiros também. E aí por isso a gente decidiu na diária. Aí quando dava ali sexta-feira, toda sexta-feira, a gente pagava todos os pedreiros aqui. E num total, somando ali todo o serviço dos pedreiros e assim, mão de obra de outras coisas, que sempre tem algumas coisinhas assim por fora, né? Os materiais de construção que não estão baratos, gente, pelo menos aqui na nossa cidade, tava muito caro e agora tá subindo mais, cada vez mais, né, gente? Mas no tempo que a gente comprou tava muito caro e aí na cidade vizinha era mais em conta, então a gente quase todos os dias a gente ia na cidade vizinha comprar lá, porque compensava mais mesmo, gastando a gasolina, mas compensava mais ir lá todos os dias comprar alguma coisa assim, porque na nossa cidade estava bem caro mesmo. Então, somando tudo, gente, com todos os serviços aí, tudo aqui, lote, tudo aqui incluso, obra e tudo, os materiais de construção, tudo, a piscina inclusa, eu vou incluir a piscina aqui, tá? Depois eu faço um vídeo só dela, mas hoje eu vou estar incluindo ela com tudo aqui da casa, o lote, tudo, gente, a gente gastou chegando aí 30.000, se não chegou. É uma noção que a gente tem pela soma, assim, por alto que a gente fez. A gente não tem tudo, assim, escritinho. Mas foi exatamente isso, porque foram muitas coisinhas, gente. Foi barato? Não foi. 300.000, né? Hoje em dia é muito dinheiro, mas... eu queria gravar esse vídeo só pra deixar pra vocês que tem como sim a gente conseguir, é só fazer por etapazinhas. A gente também no começo não tinha esse dinheirão todo, a gente foi fazendo por etapa. Quando o dinheiro acabava, a gente parava alguns dias, ficava 1 ou 2 dias. Não, hoje não precisa pedreiro não. Como era na diária, então não tinha nada a ver. A gente falava, não, hoje não precisa não. Amanhã não precisa não. Aí a gente voltava depois quando tinha mais dinheiro. E foi assim que foi indo. Foram aí 8 meses de obra, mas o resultado valeu super a pena no final, né? Hoje estamos aí com o sonho da nossa casa própria.
Então, a gente decidiu gravar esse vídeo para estar incentivando a você que está aí construindo, tá? Que não desista, siga em frente, gente, que obra, gente, é muito estresse, é muita coisa acontece, a gente fica assim com um estresse, meu Deus. Eu lembro perfeitamente como que é, mas passa, gente, isso passa e depois é só glória, tá na casa assim da gente, do jeitinho que a gente sonhou, vale super a pena passar por tudo isso. Eu acho que eu anotei tudo, falei tudo que eu queria falar, tá tudo anotadinho aqui, gente. Sempre tem uma coisinha que eu vou esquecer, né? Mas eu quis fazer mesmo um resumão aqui de tudo, assim, um grossão de tudo que a gente gastou, como que foi que a gente conseguiu a nossa casa própria. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou do vídeo, já peço a vocês, gente, deixa muito like nesse vídeo, porque me ajuda demais a divulgar o vídeo e o canal, tá? O YouTube vai entender que você gostou dos meus vídeos e vai indicar para mais pessoas. Ativa o sininho de notificações para assistir os próximos vídeos também, porque todos os dias tem vídeos novos, gente. E já se inscreva aqui embaixo se você ainda não for inscrito. Venha fazer parte dessa família. Então é isso, um beijão e até o próximo vídeo. Tchau!